pessoal, a aula de hoje vai começar com uma sessão de cinema. Ué, a aula não é interpretação textual? Bom, nós temos aqui na tela um cartaz do filme Meia-Noite em Paris, que foi ao ar nos cinemas em 2011, uma direção de Woody Allen, tá? O filme Meia-Noite em Paris, ele narra a história de Gil, um famoso roteirista hollywoodiano que sonha em se tornar um escritor. Influenciado pelo passado artístico de Paris, a personagem a conhecer a cidade é conduzida aos anos de 1920 e passa a conviver com figuras bastante influentes do período como Scott Zilda, Fitzgerald, Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Salvador Dalí. Agora, a proposição é que vocês observem o cartaz. O que será que esse cartaz tem de comum com a próxima imagem? Temos ali uma tela, A Noite Estrelada de Van Gogh. A Noite Estrelada de Vincent Van Gogh, produzida quando o pintor ainda morava em Saint-Rémy de Provence, na França, tornou uma das mais famosas do artista, um dos principais nomes do pós-impressionismo, movimento que se caracteriza pela expressão de emoções e sensações por meio de luz e da cor. Note que o céu estrelado e a lua crescente oferecem a noção de calma, de tranquilidade. Van Gogh ansiava produzir quadros que proporcionassem alegria e consolo para todos, e não apenas para os conhecedores de artes plásticas. Mas o que será que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Parece que é aula de arte novamente. Olá, pessoal. Eu sou Rita Vilas Boas e o nosso bate-papo de hoje é interpretação textual. Mais uma provocação. E nessa provocação clássica hoje, eu trouxe duas obras de diferentes composições. A primeira, o filme de Woody Allen, que é Meia-Noite em Paris, e o segundo, o clássico de Van Gogh, que é O Céu Estrelado, tá? Então, o assunto de hoje, configurados no capítulo número 11, é intertextualidade. Palavra complexa, enorme. Do que estamos falando? O que seria intertextualidade? Se voltarmos às imagens, Meia-Noite em Paris, um cartaz onde o Gil, o personagem hollywoodiano, ele passeia pelas ruas de Paris. Ao fundo, há uma montagem com o quadro Céu Estrelado de Vincent Van Gogh. É como se houvesse uma fusão, ao mesmo tempo, cinema, artes plásticas. Elas fundem-se e, em alguns momentos, confundem-se umas com as outras. Bom, a intertextualidade é essa relação entre um texto e outro. Essa relação que pode ser traduzida como diálogo. É como se as duas obras dialogassem entre si. Bom, ao analisar essas duas vertentes diferentes, a tela de Van Gogh, ela nos remete à noite, e que era, lá no filme, o mesmo período que a personagem saía para pensar, tá? Temos também a análise da tela que teria sido pintada no século XIX, onde naquela ocasião os girassóis, os cafés, as noites estreladas, que foram telas pintadas por Van Gogh, teriam sido influentes para o período da arte moderna posteriormente. E outra informação interessante, que o filme de Woody Allen são típicos do mundo onírico, né? Sonhos, imaginação, desconhecido, são imagens diferentes que confundem realidade com sonho, essa atmosfera onírica que aparece no quadro apresentado na segunda imagem analisada. Então, pessoal, a intertextualidade seria o processo de relação
ou incorporação de um texto com outro. Podemos dizer que o objetivo dessa relação ou dessa inter-relação seria de reproduzir, transformar, enriquecer algum tipo de obra. Nesse caso aqui, a obra de cinema teria sido relacionada a uma obra da arte plástica do Vincent van Gogh, certo? Bom, quero dizer também para vocês, é uma afirmativa perigosa, tá? Que todo texto mantém diálogo com outros textos. Ué, professora, mas ninguém tem uma ideia original? Sim, mas nós somos fruto das nossas experiências, inclusive as de leitura e as de leitura de mundo, porque quando eu falo de leitura, nós estamos falando de leituras que nos remetem à interpretação de um mundo. Tanto é que eu comecei a aula de interpretação textual trazendo um filme e um quadro clássico da pintura de Vincent van Gogh. Ok? Então, todo texto mantém um diálogo com outros textos e que podem ser dos diferentes formatos, de diferentes manifestações artísticas. Podem ser obras literárias, pode ser outras manifestações artísticas, como a pintura, o desenho, a arquitetura, a escultura, enfim. E elas podem acontecer de formas intencionais, que nós vamos chamá-las de intertextualidade explícita, que é quando ela aparece de fato, você não tem necessidade de ler nas entrelinhas, que é o caso do cartaz do filme Meia-Noite em Paris, tá? Elas também podem ser subentendidas, que nós vamos chamar de relações intertextuais implícitas. Além disso, para se compreender como um texto dialoga com o outro, faz-se necessário ter um excelente conhecimento de mundo. Daí vai entrar aquela fala que eu martelo todos os dias. O aluno precisa ter um vasto conhecimento para que seu repertório sociocultural ele seja bastante enriquecido. Claro que essas análises intertextuais elas só poderão ser feitas de forma proficiente se o aluno também conhecer as outras obras que aparecem, tanto explícitas quanto implícitas. Ok, pessoal? Bom, e aqui tem uma tirinha de propósito, certo? E nós temos aqui as personagens dispostas como se fossem oficiais, certo? Das forças armadas ou da polícia, não sei. E aí a personagem inicial diz o seguinte: quem ficará no plantão essa noite, Cabo Almeida? Soldado Marley e eu, senhor. Quem? Marley e eu, senhor. Ok, bom trabalho, senhores. Imagine que as relações intertextuais que aparecem aí, imagine que é uma tirinha onde cães estão falando, o efeito do humor, ele ocorre justamente por causa da forma com que o cabo, ele responde, e nós estamos fazendo alusão ao filme Marley e eu, representado entre a amizade de um homem e um cãozinho, tá? Imagine que a intenção dessa tirinha aqui é provocar essa relação de amizade. Olha a cara do cãozinho. Ok, bom trabalho, senhor. Ele não estava entendendo. Essa próxima tirinha aqui, ela é muito engraçada. Santo Deus, quem deixou você sair por aí com uma camisa do Che? De quem? Che Guevara, esse da sua camisa. Olha a cara do garoto. Ó, e ele olha assim. Eu não sei quem é ele, só achei o desenho maneiro. Aí a vovozinha olha assim também desolada assim. A vozinha olha e diz assim: então usa isso aqui, ó. E aí dá uma camiseta com a cara dela. E aí ele faz: quem é essa? E ela responde: o que isso importa se o desenho é maneiro? Imagine, né, as relações intertextuais, a crítica, né, ao desprovimento de visão política, de não saber quem foi Che Guevara e sair por aí vestindo a roupa sem saber o que ele está usando, tá? Mas para fazer esse tipo de interpretação é preciso que o leitor ele saiba quem foi Che Guevara e a crítica, né, que se faz entre as duas gerações.
as relações intertextuais que aparecem aqui é uma relação voltada para a história da política. Olha como a intertextualidade, ela caminha dentro das nossas ideias quando produzimos textos e interpretamos eles. Bom, essa aqui é uma clássica, tá? De relação intertextual. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Lá, lá, ia, ainda não havia para me irritar. Ui! Imagine vocês, Sampa, de Caetano Veloso, é uma letra clássica, tá? Considerada uma obra da música popular brasileira. Ela também tem relações intertextuais com outras obras, com outros textos, com outras situações históricas contextuais. E aqui eu destaquei algumas, tá? Poesia concreta. Ele se refere na poesia concreta, o concretismo brasileiro. Olha a leitura que ele faz na literatura clássica. Aqui ele destaca também Narciso. Olha como ele faz referência à mitologia grega. Narciso acha feio que não é de espelho. Olha só. Também ele fala poetas de Campos, os irmãos poetas de São Paulo. Fala também Panaméricas, Áfricas, utópicas, túmulo do samba, Zumbi, quilombo de Zumbi. Zumbi, o comandante guerreiro, o revolucionário das comunidades que mais tarde, hoje teria gerado os quilombos, os quilombolas, o Herê. Novos Baianos, imagina as manifestações da música popular brasileira também, através de Pepeu Gomes, de Baby Consuelo, hoje chamada Baby do Brasil. Olha quantas leituras, quantas relações intertextuais, independente de formato, de tipo textual, aparece nessa canção de Caetano Veloso. Nenhuma ideia original? Vamos refletir. Bom, então, nós temos alguns tipos de intertextualidades. Nós temos a citação, que é quando usamos a citação direta, sem uso, ou com uso de aspas, a indireta, tá? Temos também a epígrafe, que é quando a gente faz uma manifestação explícita de intertextualidade. Você usa a escrita de uma outra pessoa como introdução da sua obra. Temos também aqui um exemplo desse clássico de Lígia Fagundes Telles, a epígrafe, tá? Que ela utilizou nesse livro de J. Presley, O Homem e o Tempo. Ela fez um livro, tá? Chamado Mistérios, e na abertura do livro ela utilizou uma epígrafe de uma outra obra, dialogando uma com a outra, estabelecimento de relação que existe entre as obras. Temos também as paráfrases, e essa aqui, quando eu estava produzindo o material para a aula de hoje, eu lembrei da brincadeira da aula de redação que eu faço com vocês. Que, gente, o texto de vocês não pode ser paráfrase. E aí uso um exemplo, que eu digo assim, não adianta vocês dizer, a casa é bonita, e o outro vai escrever, a morada é bela, porque eu quero dizer exatamente a mesma coisa. Eu só vou usar um vocabulário diferente, mas a ideia é a mesma, com um disfarce, é como se usasse uma fantasia, tá? Temos também a paródia. E a paródia, ela é equivocadamente interpretada só como a capacidade de transformar a música, não é bem assim. A paródia, ela tem uma visão ideológica dentro dela. O sentido da palavra paródia é de uma ode, canção lírica. Ela altera o sentido da outra ode. Portanto, a paródia, ela transforma o significado do que está em um texto em um outro contexto. E olha o exemplo aqui. Tem um exemplo
clássico de José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, onde não vou ler para vocês inteiro, mas esse material está disposto no livro de vocês, nos capítulos referentes ao assunto, na interpretação número 2, tá? Livro 3. José Saramago, ele traz um Jesus diferente, que questionava inclusive os desígnios de Deus, onde ele tem um encontro com Maria Madalena, e ele é um homem comum, enfim. Então a paródia é uma espécie, não crítica, mas é como se invertesse, né? Ele mudasse desse significado diferente às outras obras. E aqui eu tenho um exemplo interessante, é uma tirinha de Fernando Gonzalez, onde aparece a cigarra cantando, né? Só que essa cigarra, ela tem um perfil diferente. Todo mundo sabe que a clássica história da cigarra-formiga, as formigas são trabalhadoras e a cigarra era preguiçosa, né? É tanto que ela cantava o ano inteiro e no inverno, tadinha, a pobrezinha morrer de frio porque ela não tinha guardado nada na despensa. Essa seria a clássica. Mas olha como a relação intertextual da clássica cigarra da formiga, ela aparece numa paródia textual. Essa cigarra aqui, ela questiona. Essa cigarra aqui, ao invés de cantar e viver por pura preguiça, ela vai cantar de forma mercenária. Ela vai cantar e tocar para ganhar um din-dinzinho. Olha só. O trabalho enaltece o trabalho. O trabalho enaltece, o trabalho é glorioso, vamos todos trabalhar, o dia a dia trabalhoso. Viva! As formigas estão dançando e pulando e se festejando, enquanto isso a cigarra está. O que uma cigarra não faz para ganhar um troco? Ela está tocando e cantando para ganhar um dinheirinho. Então seria uma paródia, tá? É uma visão diferente da versão original. E temos, por fim, o pastiche. O pastiche, ele é definido como uma imitação de estilos, tá? E ele distingue-se justamente por não apresentar conteúdo crítico. Ele não tem uma intenção diferente de subverter as ideias originais do texto. E um exemplo bem massa que eu achei aqui, essa tirinha inspirada, aliás, nas obras de Maurício de Souza, tá? Da Turma da Mônica. Tem aqui a leitura de uma história, né? E a fusão de uma história contemporânea. Então aqui está o lobo mau correndo atrás dos três porquinhos. Três porquinhos? O que é que o Cascão está fazendo ali no meio? Ó, imagine, essa seria uma paródia, né? Um pastiche. O pastiche é uma imitação, sem distorcer a ideia real da coisa, tá? E por fim, o último exemplo, imagine. Eu disse que era uma imitação, sem preocupação com crítica. O pastiche. Quem não está com vontade agora de tomar uma pasticola? Ou seria uma Coca-Cola? Qualquer obra dessa aí. A característica verdadeira, única da nossa linguagem, é a sua capacidade de transmitir coisas que não existem. Yuval Harari. E assim eu finalizo a aula de hoje, mandando um beijão enorme para vocês. Fique com Deus e até a próxima aula.